Mais uma vez, boa noite. Vamos hoje continuar a refletir sobre as revelações do Senhor Jesus Cristo que foram dadas ao apóstolo João com relação às últimas coisas. Então você já sabe do que é que eu estou falando. Estamos falando do livro de Apocalipse. Nós vimos no domingo retrasado, porque o passado nós estivemos aí na conferência dos jovens, observamos o capítulo 10, um capítulo que nos mostrava o desejo de Deus de realizar missões, mesmo no meio da tribulação. Estava no período do juízo das trombetas, mas o Senhor nosso Deus estava intensamente interessado que o evangelho fosse pregado ali, por algum cristão, provavelmente, pelos 144 mil, certamente, e isso ficou claro na pessoa do apóstolo João, que deveria comer aquele livro para testemunhar as nações. A mensagem do livro do Apocalipse, ela é uma mensagem que aponta para o futuro, mas ela foi dada para as igrejas no presente. E o nosso grande desafio é não ficar especulando como será o futuro, porque muitos observam o livro do Apocalipse somente por esse ângulo. Mas o nosso desafio é tentar aplicá-lo hoje, porque ele tem uma mensagem para hoje, como teve para as igrejas na época de João. Quando o apóstolo João, inspirado pelo Senhor, registrou as revelações de Jesus, o livro do Apocalipse, a igreja estava sendo perseguida sobre o imperador Domiciano, do ano 90, no primeiro século, e a igreja era extremamente perseguida, muitos mortos, muitos seriam maltratados, mas deveriam continuar firmes, perseverando. Então, daí você já deve imaginar, a mensagem do livro do Apocalipse deve nos fortalecer no meio das perseguições que passamos por causa do nome de Jesus. Existem perseguições que não são por causa do nome de Jesus, mas existem perseguições que são. Se nós somos crentes sinceros, se nós testemunhamos do evangelho onde nós estamos, isso significa que nós vamos sofrer perseguições. Todo aquele que quiser viver piedosamente será afligido. Viver piedosamente é dar um bom testemunho dentro da sua época. Vivemos numa época onde as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para os crentes. Até porque hoje é difícil saber quem realmente é crente no Senhor Jesus Cristo ou quem somente entrou numa igreja evangélica. São coisas diferentes. E hoje nós queremos pensar na seguinte ideia, no capítulo 11 do livro de Apocalipse, nós queremos entender, a partir desse capítulo, que as testemunhas do Senhor devem testemunhar mesmo no meio da tribulação. Esse capítulo também é missionário. As testemunhas do Senhor devem testemunhar mesmo no meio da tribulação. Mas antes de ler o capítulo 11, vamos fazer uma revisão, porque nós temos que entender bem o livro do Apocalipse e em que contexto esse capítulo foi escrito. O capítulo 1 fala do Senhor Jesus aparecendo a João, apresentando o objetivo do livro e se revelando de modo glorioso. Capítulo 2 e 3, vocês lembram, não é? Trata de quê? Das 7 cartas de Jesus às 7 igrejas que existiram naquela época. Igrejas na Ásia Menor que existiram mesmo ali e que Jesus escreveu, a partir de João, uma carta para cada igreja dizendo o que Jesus tinha a favor da igreja e o que Jesus tinha contra a igreja. Então, Jesus foi muito franco. Ele é Deus, né? E ele diz, tenho contra ti, porém, e aí Jesus falava os pecados de cada uma daquelas igrejas. Capítulo 4 é uma visão do trono de Deus, o Senhor no seu trono. No capítulo 5, ali ainda no trono, diante do trono de Deus, procurou-se alguém que abrisse o livro que estava fechado com 7 selos. Livro, entenda, é um rolo com 7 selos fechando aquele rolo. Não foi achado ninguém, a não ser o Cordeiro, que foi morto, mas vive e está no trono, o Senhor Jesus Cristo.
Este livro, que é dito no capítulo 5, ele tem o destino da humanidade, ou seja, os juízos de Deus para os 7 anos de tribulação que haverão de acontecer. E então Jesus abre cada um destes selos. Mas lembre-se que quando começa a tribulação, se isso ocorrer em breve, nós não estaremos mais aqui. A igreja do Senhor será arrebatada. A igreja é o corpo de Cristo e ela teve um começo e terá um fim. O começo da igreja foi em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo sobre 120 pessoas ali, que haviam crido no ministério do Senhor Jesus Cristo, crido na salvação no nome de Jesus, e que estavam fundamentando a igreja, junto com os ensinos de Jesus e dos apóstolos. E esta igreja, esta obra, este corpo, que é formado pela vontade de Deus, ele vai acabar. Todas as igrejas, elas vão ter um fim, quando for no momento do arrebatamento, antes de iniciar esse período de tribulação. E então, capítulo 6, começam os 6 selos. Nós temos 3 grupos de juízos, a partir do capítulo 6 do livro do Apocalipse. Nós temos o juízo dos selos, o juízo das trombetas e os juízos das taças. São figuras para mostrar o grau de juízo. Cada um é pior do que o outro. Nós temos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os 7 selos foram abertos. O 7º selo inaugura as 7 trombetas. Nós vimos nos 6 selos o cavaleiro do cavalo branco, que é o anticristo, o cavaleiro do cavalo vermelho, que é a guerra, o cavaleiro do cavalo preto, que é a fome, o cavaleiro do cavalo amarelo, que é a morte. Vimos os mártires do Antigo Testamento e os santos da tribulação pedindo vingança a Deus pelos maus tratos que foram feitos a eles, e vimos no 6º selo várias catástrofes cósmicas. Em Apocalipse capítulo 8, verso 1, nós lemos assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Ou seja, esse silêncio é um espaço que indica o início do próximo grupo de juízos de Deus. Os 7 anos de tribulação são divididos nesses grupos de juízos, dos selos, das trombetas e das taças. Isso é feito meio que figurativamente no livro do Apocalipse, até para ficar didático, e usa muito das ilustrações do Antigo Testamento. Mas isso não significa que o livro do Apocalipse seja todo figuras, não. Existem eventos reais que acontecem ali e que são elucidados a partir destas figuras. No capítulo 7, nós temos as 3 multidões, os que pregam, que são os 144 mil judeus convertidos, que se tornam missionários nesse período. Nós temos a multidão dos que adoram, homens e anjos adorando ao Senhor, e nós temos a multidão dos convertidos, que são os santos da tribulação. No capítulo 8, nós temos as 7 trombetas. Todas são tocadas ali no capítulo 8. Perdão, todas não, as 4 primeiras. E no capítulo 9, nós temos aí uma distinção. São 7 trombetas. As 4 primeiras são tocadas e as 3 últimas, elas são chamadas de ai. Cada uma é um ai. Apocalipse, capítulo 8, verso 13. Diz assim: então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, as 3 últimas trombetas são 3 ais. O que significa isso? Ai é quando você topa e diz ai, né? Mas lá no Antigo Testamento, ai era um sinal do juízo de Deus contra uma nação. E Jesus fala nos evangelhos algo semelhante, quando ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Então, esse ai significa juízo de Deus contra você pelos seus pecados. Esses 7 anos de tribulação são expressão do juízo de Deus contra a humanidade, para que alguns ainda venham a se arrepender e para que o nome de Deus seja glorificado. Apocalipse, capítulo 10, está entre a 6ª e a 7ª trombeta. Capítulo 10, o capítulo 11, até o capítulo 11, nós temos aí um interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. E é interessante que entre essas 2 trombetas, que são juízos severos, o Senhor para dar mensagens
missionárias. No capítulo 10, João tinha que pregar o evangelho, tinha que pregar para muitas nações. No capítulo 11, já é um momento missionário no meio da tribulação, e que se encerra no versículo 15. Olha Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí será tocada a sétima trombeta. Então, o capítulo que nós vamos observar hoje será do capítulo 11, do verso 1 até o verso 15, onde é tocada a sétima trombeta. Leiamos, então, Apocalipse 11, a partir do versículo 1. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, obviamente alguém disse isso para João: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem, tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe essa noite. Senhor, te agradecemos por estas revelações que o Senhor deixou para nos motivar a testemunhar, mesmo no meio das tribulações. Capacita-nos, Pai amado, a sermos fiéis a Ti e servir a missão que o Senhor nos deu, apesar dos nossos pecados e das nossas falhas. Pedimos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém. Devemos testemunhar do Senhor mesmo no meio da tribulação. O que podemos aprender destas 2 testemunhas que o próprio Deus enviou, ou melhor, enviará nesse período aqui? 3 lições, pelo menos, podemos retirar para nós que somos igreja. A primeira lição é que o testemunhar de Deus é o método por excelência para a glória de Deus. Testemunhar do Senhor sempre existiu, no Antigo Testamento, no Novo e na época da igreja, e continuará mesmo depois que a igreja for arrebatada. Haverá o testemunho do Senhor, e essas 2 testemunhas estão fazendo exatamente isso. Perceba então nessa primeira ideia, o versículo 1 e 2 que nós acabamos de ler. Estes versículos 1 e 2 destacam a separação entre os crentes e os incrédulos no período da tribulação. Como? Olha o versículo 1 novamente.
Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Um caniço é uma vara de medir. Essa é uma expressão muito usada no Antigo Testamento, pelo menos por 2 profetas, Zacarias e Ezequiel, foram profetas que mediram o templo, cada um dentro do seu respectivo contexto. E aqui, João foi convocado também a medir o santuário de Deus. Isso já nos dá uma pista, que naquele período dos 7 anos de tribulação, haverá um santuário e haverá um templo. Hoje, existe o templo do Senhor lá em Jerusalém? Não, nós sabemos que não. Mas toda vez que você olha uma foto de Jerusalém, você vê uma cúpula dourada, não é isso? Ali é o lugar do templo. O templo que Salomão construiu. Ali, o muro, que nós chamamos de Muro das Lamentações, é uma parte do alicerce do templo, que hoje não existe mais, infelizmente. Mas, quando acontecerem estes eventos, esse templo já deverá ter sido construído. E muitas vezes nós até duvidamos destas questões, né? Mas veja que em 1948, Israel voltou a ser nação. Algo praticamente, na verdade, não voltou a ser nação. Sempre foi uma nação, mas voltou a ser um estado político, com terra própria, que não era antes, desde muitos séculos, desde a antiguidade. Isso não é nada mais, nada menos do que cumprimento de profecia, para que nós percebamos o plano de Deus acontecendo. E em breve, se você ouvir no jornal as notícias da reconstrução do templo, lá em Jerusalém, saiba que o negócio está ficando mais perto ainda da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, haverá um templo. E aqui João iria medir o templo, o seu altar e os que naquele adoram. Mas ele não mediria o átrio exterior do santuário. Olha o que diz o versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque foi ele dado aos gentios. Então, a ideia de medir o templo significa a ideia de proteção, a ideia de saber o tamanho para poder proteger. E então o templo, o santuário, é onde estão adorando o Senhor. E aquele templo e santuário seriam protegidos pelo Senhor. Mas dentro da área total do templo existem vários pátios. Tem o prédio principal, que é o santuário, onde tem o santo lugar e o santíssimo lugar. E do lado de fora existem alguns pátios. Tem o pátio dos sacerdotes, tem o pátio das mulheres, e depois destes pátios tem o pátio dos gentios. Então, a comunidade judaica, se houvesse o templo hoje, ficaria até esse pátio das mulheres, o pátio dos sacerdotes e o pátio ali dos judeus mesmo, mas não entrariam no santo lugar, nem no santíssimo lugar. Aqueles que não são do povo de Deus, da nação de Israel, tem que ficar no pátio dos gentios. E, obviamente, o Senhor está dando a João aqui uma visão para que ele entenda o que haverá de acontecer. O Senhor vai proteger aqueles que creram e que adoram a Ele, mas não vai proteger os gentios. E gentio aqui não entenda aquele que não é judeu. Gentil aqui entenda, como muitas vezes Jesus falou nos evangelhos, aquele que não creu na mesma fé de Abraão. Então, neste caso, aqueles que não creram no Senhor, eles ficariam de fora dessa medição, de fora da proteção do Senhor. Por quê? Continuando o versículo 2. Estes, os gentios, os que não creram no Senhor Jesus, por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses aqui é a mesma ideia de 3 anos e meio, só que dividido em meses de 30 dias. O calendário, para entendermos essas profecias, é diferente do nosso calendário. No nosso calendário, nós temos meses de 28 dias, de 29 dias, de 30 dias e de 31 dias. Não é verdade? Nós temos 365 dias no ano. No calendário profético, ele é feito a partir do calendário lunar, calendário judaico do Antigo Testamento. E como era esse calendário? 12 meses de 30 dias. Muito simples. Então, a ideia aqui é que esses 42 meses, depois você faz as contas, ele reflete 3 anos e meio. Esses gentios estariam calcando aos pés a cidade santa. Calcar aos pés é pisotear,
é pisar a cidade. Eles estariam indo contra a cidade de Deus, prejudicando aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, tanto da nação de Israel, como outros de outras nações que estivessem ali. E eles estariam perseguindo durante os 3 anos e meio. Ou seja, a última metade da tribulação. Nós sabemos que a tribulação tem 7 anos. A primeira metade é, em certo ponto, mais tranquila, os 3 primeiros anos e meio. Mas a segunda metade, os 3 últimos anos e meio, ela é mais difícil, mais aguerrida. Os juízos são mais severos, as perseguições são mais intensas. Aqueles que se converterem nesse período, pelo menos uma grande parte deles, terá que morrer para poder, assim, testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Percebemos, então, que João, quando usa essa figura de medir, ele está pensando em Zacarias, capítulo 2, versículo 1. Olha lá, Zacarias, capítulo 2, verso 1, diz assim: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Nesse caso, aqui era uma corda, não era uma vara. Verso 2, então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse, um anjo conversando com outro. Verso 3, verso 4, e lhe disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O que é um muro de fogo? Senão proteção. E este que estava medindo a cidade de Jerusalém, media para quê? Aqui, ilustrativamente, é claro, é para saber o tamanho da cidade, para fazer este muro de fogo. Mas o que o Senhor estava revelando ao profeta Zacarias é que Jerusalém seria protegida por Deus. João, quando escreve lá no capítulo 11, versículo 1 e 2, e Deus, o anjo lá dizendo para ele, o próprio Senhor dizendo para ele medir a cidade, o templo da cidade de Jerusalém, também tem a mesma ideia de proteção. O profeta Ezequiel também, capítulo 40, ele mede o templo da cidade de Jerusalém. Só que esse templo que Ezequiel mediu, ele nunca existiu. Acredita-se que esse templo, um dia, ele vai existir e que pode ser a nova Jerusalém que descerá dos céus. Acredita-se. Mas olha Ezequiel, capítulo 40, versículo 1. Diz assim, no ano 25º do nosso exílio, entenda que Ezequiel está no exílio, no período do cativeiro babilônico, 25 anos já de cativeiro, e ele está pregando para os judeus convertidos ali do cativeiro. E então ele diz assim, 14 anos após ter caído a cidade de Jerusalém, claro, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Então ele teve uma revelação de Deus, foi transportado em visão para a cidade de Jerusalém. Verso 2, em visões Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze, como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido para aqui. Anuncia, pois, a casa de Israel tudo quanto estáis vendo. Aí ele disse, verso 5, vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado e 4 dedos. Ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. E a partir daqui, até o capítulo 43 de Ezequiel, é uma leitura até para nós muito cansativa, onde este homem, com a aparência do bronze, ele mede um templo, um cubo perfeito, que é como se fosse o novo templo que virá. E a ideia que é a ideia da medição, mais uma vez, o cuidado de Deus. Cada coluna, cada espaço, cada sala
desse templo foi medida do capítulo 40 até o 43. Depois você pode observar isso melhor quando estiver em casa. Então, no Apocalipse de João, capítulo 11, quando é dado a João uma vara para medir, se está dizendo que o Senhor vai proteger os que são dele, aqueles que adoram no templo, mas aqueles que perseguem o povo de Deus, que estão no átrio dos gentios, que não será medido, estes o Senhor vai tomar de conta. Porque eles, por 42 meses, pisarão a cidade de... Não é pisar no sentido de andar, é pisar no sentido de maltratar aqueles que vivem ali na cidade de Jerusalém. Então, depois desta introdução, vem a missão das duas testemunhas. Olha o que diz o versículo 3, Apocalipse 11, verso 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Essas duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, que se você fizer os cálculos rapidamente, é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio, que significa a última metade da tribulação, que é a grande tribulação. Lá em Mateus 24, Jesus falou desta grande tribulação como nunca houve na terra. E além dos 144 mil judeus que estarão proclamando o evangelho da salvação nesse período, haverão duas testemunhas que Deus vai mandar do céu para poder proclamar na praça de Jerusalém o evangelho da salvação do Senhor. Perceba que como é impactante esta mensagem e como Deus é misericordioso. No meio da tribulação, mesmo ele mandando juízo sobre a terra, ainda assim ele manda 2 homens para testemunhar e falar do evangelho da salvação, para que alguns ainda venham a se converter. Devemos lembrar que Daniel destaca o poder do anticristo nesse período de 3 anos e meio. Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25 e 26, é descrito o poder do anticristo aqui. Diz assim, Daniel 7, 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio, segundo o entendimento de tempo lá no período de Daniel. Então, o anticristo, nesses 3 anos e meio, a última metade da tribulação, ele terá o poder de matar os santos de Deus, aqueles que vão se converter naquele período. Deus assim quis. Não entendemos todos os motivos, mas sabemos que o Senhor certamente será glorificado na vida dos seus santos. E o verso 26 de Daniel 7 diz, mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O domínio do anticristo será retirado da mão dele. Então Daniel já coloca aqui que nesses 3 anos e meio vai ser um período de intenso juízo. Mas Deus, na sua graça, manda 2 testemunhas para proclamar a salvação lá de Jerusalém. Assim como os profetas do Antigo Testamento, estas 2 testemunhas estavam vestidas de pano de saco. O pano de saco, no período do Antigo Testamento, essa vestimenta simbolizava desespero. Você estava desesperado, você rasgava suas vestes e se vestia de pano de saco, se jogava na areia, ou se prostrar, se jogar no chão, colocava o seu rosto no pó da terra e clamava a misericórdia do Senhor. Essa era a atitude para clamar a misericórdia de Deus. Estes profetas estavam aqui vestidos de pano de saco, para remeter à figura do profeta do Antigo Testamento. E também chamar a atenção para o que foi anunciado por João Batista, quando veio pregar o último dos profetas ali do Antigo Testamento. E como são chamados estas 2 testemunhas? Versículo 4. Olha Apocalipse 11, verso 4. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. As 2 testemunhas são chamadas de 2 oliveiras, são chamadas de 2 candeeiros. Por quê? E mais uma vez, você só vai entender isso se for lá no Antigo Testamento. Zacarias
capítulo 4, versículo 1 e 2, fala de duas testemunhas, que são duas oliveiras. Não são as mesmas testemunhas do Apocalipse de João aqui que nós estamos lendo, não são, mas remetem àquelas testemunhas da época de Zacarias. Zacarias foi um profeta do período pós-exílico. Período pós-exílico, Israel estava destruída. Ninguém sacrificava mais corretamente, os sacerdotes estavam preguiçosos, relaxados, corrompidos. A fé no Senhor tinha se esfriado e eram necessárias duas testemunhas para reerguer a nação de Israel no período pós-exílico. O que é o período pós-exílico? Eles foram para o cativeiro babilônico, passaram 70 anos e já tinham voltado. Só que eles voltaram, templo destruído, muro destruído, tudo arrasado, gente morando nas casas deles. Eles tinham que reestruturar a vida, a cidade, os muros e voltar a adorar o Senhor Deus. Olha lá Zacarias capítulo 4, verso 1, vai falar das duas oliveiras e dos candeeiros. Zacarias 4, verso 1 diz: tomou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi. Quem diz respondi é Zacarias. Respondi: olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Verso 3, junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E então, olha o versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Uma destas 2 oliveiras era Zorobabel. Zorobabel foi o descendente de Davi, que no período pós-exílico governou e deveria ser o rei, se Israel não estivesse sendo dominado por outras nações. Zorobabel era aquele que estaria colocando os alicerces na nação de Israel, junto depois, obviamente, com Esdras e Neemias, mas ele foi um dos que veio primeiro do cativeiro de Suzã para poder reestruturar a nação de Israel. Ele é uma das 2 oliveiras, ele faz parte deste candelabro. Em Apocalipse, são 2 candeeiros, mas aqui na visão de Zacarias é um candelabro com 7 pontas. Mas a ideia é apontar para Zorobabel, e a outra oliveira é Josué. Josué era o sacerdote da época, que junto com Zorobabel estariam reestruturando a nação. Então esta mesma figura o Senhor deu a João, mas para falar de outras 2 testemunhas. No período de Zacarias, o contexto era o quê? Período pós-exílico, Israel estava fria espiritualmente, eram necessários líderes fortes, as 2 oliveiras, para poder sustentar a nação. E Deus estaria sendo com Zorobabel e com Josué. E no período da grande tribulação, também foi necessário 2 testemunhas, 2 oliveiras, 2 candeeiros, que estariam com a sua força testemunhando do Senhor para toda a terra. Para nós, é complicado, não é verdade? Eu entendo você aí sentado e dizendo: o pastor vai no antigo, vai no novo e vai, fala disso, é tanta informação que eu não compreendo. Para nós, mas para o povo que leu isso, na primeira vez, para aqueles que receberam essa epístola, que muitos deles eram judeus e outros eram gentios convertidos, mas que tinham já o costume de ler o Antigo Testamento, na hora caía a ficha, como diz. Eles entendiam essa linguagem, porque eles não tinham internet, não tinham TV, não tinham revistas, não tinham tantos livros. A literatura deles era essa. E eles iam na igreja todo dia para ouvir a palavra de Deus lida no culto. Praticamente todo dia eles se reuniam de casa em casa. Então, quando isso foi pregado, quando foi falado dessas 2 testemunhas, dessas 2 oliveiras, dos 2 candeeiros, aquele primeiro leitor do século I lá, depois de Cristo, do ano 90,
eles entenderam. Rapaz, essas duas testemunhas é como Zorobabel e Josué, porque ele está fazendo menção do profeta Zacarias. Obviamente ele não sabia que era o capítulo 4, porque não era dividido por capítulo, né? Mas ele sabia que foi de Zacarias e ele entendia que essas duas testemunhas aqui, de Apocalipse 11, são dois grandes líderes que colocarão as coisas nos eixos. Veja então, no versículo 5, Apocalipse capítulo 11, versículo 5 diz assim: se alguém pretende causar-lhes dano, e aqui nós vamos ver as características dessas duas testemunhas. Além de serem líderes, além de testemunharem do Senhor, eles serão revestidos de poder, um poder sobrenatural. Se alguém pretende causar-lhes dano, verso 5, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. E as duas testemunhas estarão ali para matar qualquer um que as impedir de pregar. A pregação vai ser, em um certo sentido, na força. Ninguém será obrigado a se converter, mas ninguém vai poder tirá-los dali. Eles estarão pregando 3 anos e meio aproximadamente, e ninguém vai mexer neles, testemunhando da praça de Jerusalém. Você imagina aí a CNN noticiando, os jornais aqui no Brasil apresentando esse fato, duas testemunhas, obviamente não vou falar duas testemunhas, mas 2 profetas que estão lá em Jerusalém pregando uma mensagem estranha. Lembra que nesse período o anticristo estabeleceu a paz no mundo. Vai ter uma aparência de paz. E todos no mundo, nós já estaremos no céu com o Senhor arrebatados, ou já morremos, mas quem estiver no mundo vai ver uma aparência de paz. E essas duas testemunhas estarão pregando contra o reino e o governo maligno do anticristo, e obviamente o evangelho do Senhor Jesus ali. Para muitos vai ser fanatismo, para muitos vai ser loucura. Mas a mensagem do Senhor realmente não é loucura para os que se perdem? Não é verdade? A pregação do Senhor não é loucura para as pessoas hoje também? E foi loucura para as pessoas do Antigo Testamento e sempre será loucura para aqueles que não crerem no Senhor Jesus Cristo. Estas duas testemunhas estarão ali e todo mundo estará observando e eles estarão pregando de Jerusalém o simples, puro e genuíno evangelho do Senhor Jesus. E ninguém vai impedi-las de pregar. Ainda no versículo 6 diz, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Por causa do versículo 5 e 6, muitos pensam que as duas testemunhas são Elias e Moisés. Elias, porque fez descer fogo do céu. Uma delas sai fogo da sua boca e ela consome aqueles que a impedem de pregar. O outro transforma água em sangue, no caso Moisés, e Elias também fez chover ou fez parar de chover. Então também tem essa capacidade. Mas o texto bíblico não fala que é Elias e que é Moisés. Nós não podemos dizer que são. O máximo que podemos dizer é que são profetas que têm o mesmo poder e a mesma capacidade. Aí você diz, mas pastor, isso é tão fantástico, isso é tão estranho, isso é tão do outro mundo. Mas irmãos, veja o povo de Israel quando saiu do Egito, foi aberto o mar vermelho. Veja quando o povo estava no deserto, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Veja quando Elias foi levado ao céu por carruagem de fogo. Aquilo não é extraterrestre não, viu? Que o povo bota aí nos filmes, né, nos documentários, isso não é extraterrestre não. Foi Deus que levou Elias ao céu mesmo. Quantos e quantos milagres e manifestações de poder o Senhor fez na antiguidade e foram registradas. Aconteceu naquela época e vai voltar a acontecer. E aqui é um momento onde essas duas testemunhas estarão proclamando de modo direto a mensagem do Senhor. E esse poder não é para maltratar as pessoas, é para que ninguém as impeça de proclamar a verdadeira mensagem do Senhor. Lá em Apocalipse 7, versículo 4, nós temos também um outro grupo que ajuda as duas testemunhas na proclamação do Evangelho. Apocalipse 7, verso 4 diz, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos,
dos filhos de Israel. Verso 9, depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com as palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa multidão não é a igreja. A igreja já foi arrebatada. O último momento que se fala da igreja é o capítulo 3. Capítulo 2 e 3 se fala de igreja. Depois não se fala mais de igreja, só no capítulo 19 do livro do Apocalipse. Esse período todo a igreja não participa, está nos céus, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo. É outro evento. E aqui, esta multidão de convertidos é fruto do ministério dos 144 mil. É fruto do ministério das duas testemunhas. Veja que o testemunhar de Deus é o método por excelência de glorificar o nome do Senhor. Foi no Antigo, no Novo, é hoje e será no dia da tribulação. Como você tem testemunhado do Senhor Jesus Cristo? Se você não testemunha, não prega do Evangelho e não vive o Evangelho, você é um crente incompleto. Você não experimentou as bênçãos de Deus na sua vida. Você não sabe o que é viver com o Senhor. Saiba disso. Se você não discipula novos convertidos, se você não está empenhado em edificar vidas pessoalmente, você ainda não entendeu a sua missão na terra. Atos 1:8 fala que somos testemunhas do Senhor e que o Espírito Santo está sobre nós para isso. E aqui já no final dos tempos, o Senhor manda duas testemunhas também para proclamar o seu evangelho. Veja como Deus considera importante o ato de testemunhar do seu nome. Você, se creu em Jesus, é testemunha de que Ele é Deus e de que Ele é o Salvador e de que as pessoas que não creram estão em pecado e vão para o inferno. Lembre-se disso. E esta mensagem serve para abrir os nossos olhos, para testemunharmos do Senhor. Se as pessoas a quem nós pregamos vão crer ou não, não é da nossa alçada. É Deus quem converte as pessoas, mas nós temos a missão de proclamar o Evangelho. Quer você seja criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, senhor, senhora, ancião, anciã, não importa a sua idade. Você tem que pregar o Evangelho até morrer, ou até a volta do Senhor Jesus Cristo. Todos nós, todos. Ah, mas eu não sei, não importa. Ah, eu sou tímido também, não importa. Você foi salvo para testemunhar. Uma outra lição que aprendemos no capítulo 11, através da vida destas duas testemunhas que virão, é que devemos esperar o ódio da humanidade por testemunhar de Deus. Saiba disso. Vão lhe odiar quando você testemunhar do Senhor. Alguns vão lhe amar, os que crerem, mas os que não crerem vão lhe odiar. E foi o que aconteceu com estas duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11 ainda, olha o que diz o verso 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta, que surge do abismo, referindo-se aqui ao anticristo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. É natural a rejeição do evangelho pelos que se perdem. Só vão crer aqueles que Deus determinou que vão crer. Os que não crerem vão odiar esta mensagem. E perceba que a besta, ela mata as duas testemunhas. Mas ela só mata as duas testemunhas porque Deus permite. E ela só mata as duas testemunhas quando elas terminam a sua missão. Quando elas terminam de testemunhar, de proclamar a salvação do Senhor a partir da cidade de Jerusalém. E então, elas ficam ali estiradas na praça por 3 dias e meio. Por quê? Para mostrar a vitória da besta. Para mostrar a humilhação da mensagem do Evangelho e do Deus do Evangelho. Para ridicularizar o poder do Senhor. Esse é o objetivo. Deixar mortos insepultos. Isso é para realmente humilhar.
E essa é a ideia da besta naquele período. Mostrar, ó, tá vendo? Eles pregaram tanto, fizeram tantos milagres, mas eu venci. É o que o anticristo quer, naquele momento, proclamar e atrair, obviamente, mais pessoas para o seu lado. Veja que os cadáveres das duas testemunhas ficaram expostos ali, mostrando, entre aspas, a derrota de Deus. Mas a gente sabe que o Senhor não foi derrotado. O Senhor tem um plano para todas as coisas. E certamente nós vamos ver o desfecho da vitória de Deus ainda nesse capítulo. Mas isso nos lembra de um episódio que aconteceu no Antigo Testamento. Na verdade, não um episódio, mas um alerta da lei de Moisés. E que hoje nós não atentamos para esse alerta. Lá em Deuteronômio, capítulo 13, é muito parecido com o que o anticristo vai fazer aqui. Lá em Deuteronômio 13, versículo 1, diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Os falsos profetas, desde a antiguidade, fizeram sinais, miraculosos sim. E Deus está dizendo, se levanta o profeta no meio do povo, que te leva para adorar outros deuses e faz sinais, não o siga. Porque Deus está testando, provando a fé de vocês. Quando o anticristo mata as duas testemunhas, muitos vão dizer, olha, este homem realmente é o nosso Salvador. Porque ele matou as duas testemunhas. As duas testemunhas atormentaram o mundo inteiro com a pregação do Evangelho. Elas não eram benquistas. E então muitos vão seguir a besta, porque aparentemente ela teve uma vitória, que não foi vitória. Deus quis que fosse assim. E a gente vai entender por quê. Hoje, existem muitos falsos pregadores que curam. E eu não duvido que eles curam. Alguns são charlatões. Mas outros podem até curar mesmo. Mas não importa. Porque o que faz a minha fé fortalecida não são os milagres e maravilhas que os curandeiros fazem aí afora. O que fortalece a nossa fé é a palavra do Senhor. A nossa fé na palavra tem que ser maior do que qualquer cura. Porque se uma pessoa prega a prosperidade, ela não está pregando o Senhor. E mesmo que ela cure, ainda assim o Deus dela é a prosperidade, não é o Senhor da Bíblia. Então essa igreja eu não vou seguir. Mas perceba quantos e quantos e quantos vão atrás do evangelho da prosperidade. Porque vem curas. Vão através do evangelho da prosperidade porque vê riqueza. Porque vê prosperidade, aparente ausência de problemas, está inundando todas as igrejas. E se esquece do simples e genuíno evangelho do Senhor Jesus, que convoca o pecador a se arrepender. Deixe os seus pecados. Reconheça que é pecador, completamente pecador, e que precisa do Senhor Jesus Cristo. Creia nele. Esse é o simples evangelho. E tem se deixado de lado, por causa de outra mensagem, e até acompanhado com certos milagres. Cuidado! Muitos de nós, crentes, cristãos, somos seduzidos por maravilhas. Não se deixe seduzir. Fique firme na palavra. Ela é que fundamenta a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é o que vai acontecer naquele momento. Muitos ali estarão sendo seduzidos pela besta, porque ele matou as duas testemunhas. E veja que a cidade de Jerusalém, nesse versículo que acabamos de ler, ela é chamada de Sodoma e Gomorra, mostrando o quanto ela está distante do Senhor Deus. E veja também que as duas testemunhas foram mortas em Jerusalém, assim como Jesus também foi morto naquela cidade. O anticristo odiava as duas testemunhas, odiará as duas testemunhas e as matará. Mas não somente o anticristo. Veja como elas eram odiadas. Olhe no versículo 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações
contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Já estavam ali entrando em estágio de decomposição. Talvez. Como é que todos esses povos viam as duas testemunhas? Televisão, internet, tudo via satélite. Todo mundo viu as duas testemunhas sendo mortas pela besta. E todos se alegraram. Sabe por quê? Porque quando o evangelho, ele é odiado pelos que se perdem. E nós não devemos ter ódio destes. Pelo contrário, devemos orar por eles hoje. Mas ainda assim devemos estar cientes disso. Quando eu vou pregar o evangelho, se alguém não gostar, me maltratar ou me odiar, eu não vou reagir com maus tratos ou ficar chateado de modo nenhum, porque é a reação natural de quem não crê no Senhor Jesus Cristo. E ainda no versículo 10, Apocalipse 11:10, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, porque foram mortos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Vai ser um dia de festa no mundo. Já pensou? Porque os 2 enviados de Deus foram mortos. Imagine o tamanho do ódio. Vão dar presentes uns aos outros. Veja o tamanho do ódio. Porque o evangelho do Senhor Jesus estava maltratando essa comunidade global aqui. O evangelho é assim. Ele salva, ele liberta. Mas ele também causa o ódio daqueles que não querem o evangelho. Não tem como juntar a luz com as trevas quando se proclama o evangelho. Não dá. E saiba o seu lugar. Se você é crente no Senhor Jesus, o seu lugar é do lado da luz. É com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que você vai odiar os outros? Não. Mas quer dizer que os outros vão lhe odiar. O Senhor Jesus pregou isso muito bem. Mas antes de ver o que Jesus falou, olha o final do verso 10. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. A pregação deles não foi agradável. E ainda hoje é assim. Quando se prega o verdadeiro evangelho, muitos não gostam. Porque falar de pecado não é bom. E muitas igrejas na nossa cidade ou em outras no Brasil e no mundo, se você for lá prestar um culto a Deus, talvez você ouça uma mensagem dizendo exatamente isso. Que só devemos falar de alegria, de coisas boas e da felicidade humana. Você tem que ser feliz, você é importante. Você é uma pessoa especial, não pense nos problemas, não pense no pecado, mas não é bem assim. Felicidade sim devemos ser, mas o que é felicidade? O que é felicidade? Felicidade é estar em comunhão com Deus. Isso é felicidade. É viver a vontade de Deus. Isso é felicidade genuína. Aí mesmo no meio dos problemas, você ainda continua feliz. Passando por problemas, mas firme, porque quem te sustenta é o Senhor. Felicidade é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. É honrar aquele que enviou seu Filho para morrer numa cruz pelos seus pecados. E você sabe hoje que vai estar no céu com Deus, não porque merece, mas porque Jesus derramou o seu sangue por você. Isso é felicidade. É saber que o Senhor cuida de você e permite que eu e você passemos por problemas. Quando Ele quer nos ensinar, quando Ele quer nos moldar, nos aperfeiçoar. A ausência de problemas não quer dizer uma vida abençoada. Talvez problemas na nossa vida sejam sinais de bênçãos também. Então, não vamos cair neste erro e neste tropeço do evangelho da prosperidade. O verdadeiro evangelho atormenta os que se perdem. Lembre-se disso. E se você que é crente no Senhor Jesus, hoje de manhã falamos isso na nossa aula aos Hebreus, na Epístola aos Hebreus. Se você é crente no Senhor Jesus e não ama este evangelho, não vive empenhado em realizá-lo na sua vida, e até acha chato ler a Bíblia e conhecer de Deus, pare e ore. E pergunte a Deus o que você é. Pergunte a Deus de que lado você está. Se você creu em Jesus ou se você ainda não creu. E se você que está aqui hoje ainda não creu, e Jesus voltando, é possível que você passe por todos esses problemas e dificuldades do período da tribulação. É melhor crer hoje, tempo de paz e tranquilidade, do que sofrer toda a tribulação que estamos narrando aqui.
O ódio da humanidade pelo testemunho de Deus é normal na tribulação, como foi no Antigo e no Novo Testamento e como é hoje. Olha o que o Senhor nos ensina em Mateus 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso Jesus falando aos seus apóstolos. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 13, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Já vimos no Evangelho de Mateus e Marcos. Olhe no de Lucas, 21, 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. João, capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Passe a vir à igreja, passe a ler o Evangelho, e os seus amigos da escola, que não são crentes, vão se afastar de você. Porque as trevas não gostam da luz. Até na sua família, passe a testemunhar do Senhor, viva uma vida de santidade correta aos olhos de Deus, viva uma vida em comunhão com o Senhor. Os da sua família vão se afastar de você. É assim, é a ordem espiritual das coisas, porque nós vivemos o genuíno evangelho do Senhor. Somos pecadores e precisamos da graça e misericórdia de Deus, mas ainda assim somos testemunhas do Senhor. Você está pronto para ser odiado pelo mundo e pregar o evangelho aos perdidos? Perder amigos, muitas vezes, talvez emprego, talvez até o convívio de parentes. E eu não estou dizendo que você deve pregar de uma maneira ríspida e grossa, e não é isso que eu estou dizendo, não. Você deve pregar com amor, com consideração, mas com firmeza, falando do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda assim, aqueles que não crerem vão te odiar, vão se afastar de você, como odiarão as duas testemunhas naquele dia. E por fim, a última lição que nós observamos deste texto sobre as duas testemunhas é que o Senhor sempre está com as suas testemunhas. Olha o que diz o verso 11, Apocalipse 11, versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. A aparente vitória da besta virou medo, porque do Senhor é todo poder, honra e glória. E ele fez as duas testemunhas levantarem ali, ressuscitarem ali e subirem ao céu. Olha Apocalipse 11, verso 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Todos aqui, a besta que matou e todas as nações que estavam festejando e trocando presentes, viram as duas testemunhas vivas subindo ao céu. De quem foi a vitória? Do Senhor. E então no verso 13, naquela hora houve grande terremoto. E aqui, este grande terremoto é que é a sexta trombeta. É este grande terremoto. Houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Houve conversões aqui. Se elas deram glória ao Deus do céu, implica que elas creram no Senhor e adoraram ao Senhor. Então houve fruto do ministério das duas testemunhas. E a sexta trombeta foi exatamente este grande terremoto. 7.000 morreram, mas alguns foram salvos. E então verso 14. Passou o segundo ai, por isso que identificamos o terremoto com a sexta trombeta. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E aí o verso 15... nós lemos assim: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A vitória jamais será de Satanás. Não existe a luta onde Satanás vai vencer. Ele
Talvez nutra isso na sua cabeça, mas a vitória já está determinada pelo Senhor. O Senhor Jesus protege as suas testemunhas. O mundo vai odiar, como odiou as duas testemunhas e como hoje nos odeia por pregarmos o Evangelho. Mas o Senhor está sempre com eles. E não foi isso que Jesus disse? Em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tenha medo de testemunhar. Não tenha medo de ser odiado. Não tenha medo da rejeição. O Senhor estará com você todos os dias. O Senhor estará com as duas testemunhas. Foram mortos, mas ressuscitados pelo Senhor e subiram aos céus para estar com Deus. Certamente estes receberam um grande galardão. Na época do primeiro século, com a perseguição de Domiciano, era um privilégio morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Se era um privilégio morrer por Jesus, hoje não é exigido de nós isso. Mas se nós queremos saber se um dia estamos dispostos a morrer pelo Senhor, hoje nós devemos estar dispostos a fazer o que for preciso pelo Senhor Jesus Cristo. Como você tem servido ao testemunhar dele? Você tem buscado o seu lazer, o seu bem-estar, a sua vida social, a sua alegria aqui na terra, esquecendo às vezes até de ler a Bíblia? Ou você tem vivido uma vida de disciplina com Deus, lendo a palavra, disciplina não no sentido negativo, mas no sentido positivo, lendo a palavra todo dia, tendo vida de oração, servindo no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, testemunhando onde você vai, na universidade, na escola, no trabalho? Como é a sua vida de testemunha? Está pronto a pagar o preço, tão pequeno, comparado ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Devemos testemunhar do Senhor no meio da tribulação. O texto nos fala da tribulação de 7 anos que vai acontecer. Na nossa vida passamos por tribulações. E quando passamos por tribulações, o que é que nós queremos? O cuidado. Teste isso na sua vida. Ao passar por tribulações, testemunhe do Senhor. Quando você estiver afligido nos problemas e nas dificuldades, ore e vá servir a Deus. E peça para que Ele resolva a sua tribulação quando Ele quiser e como Ele quiser, porque Ele é o Senhor soberano. Vivemos numa época de extremo humanismo, onde só queremos saber de resolver os nossos problemas. E esquecemos a missão que o Senhor Jesus nos deu. Ela é mais importante do que os nossos problemas. A missão do Senhor é mais importante do que a nossa vida. Fomos salvos para isso. Fomos salvos por Jesus para sermos testemunhas. Antes de você ser um médico, um advogado, um professor, ou ter qualquer profissão, você é uma testemunha de Jesus na terra. Lembre-se disso. Isso está em primeiro lugar. Aprendemos que testemunhar do Senhor é o método por excelência para glorificar a Deus. Que devemos esperar o ódio da humanidade pelo testemunho que damos acerca de Deus. E que o Senhor sempre está com suas testemunhas. À luz destas lições e de Apocalipse 20, você está disposto a testemunhar até a morte pelo Senhor Jesus? Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê esta vida e esta coragem. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra, porque o Senhor verdadeiramente nos fortalece para testemunhar de Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a usarmos a nossa vida aqui na terra para a glória do Teu nome. Não nos deixa, Senhor, desperdiçar tempo com tantas coisas e esquecer da nossa missão. Capacita-nos a sermos testemunhas, evangelistas, discipuladores, homens e mulheres de Deus que vão glorificar o Teu nome até a volta do Senhor Jesus. Ajuda-nos a cumprir a nossa carreira. É o que te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.